Colossenses capítulo 1, versos 1 e 2. Nós vamos fazer essa leitura juntos, irmãos, mesmo assentados. Leiamos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, ao Senhor nós nos dirigimos, felizes, ó Deus, de podermos estar juntos nesse culto, juntos como igreja do Senhor em adoração, sendo abençoados por cada parte do culto, cada elemento do culto, cada momento tão significativo. E quando nos debruçamos agora diante da sua palavra, a nossa expectativa é uma só, que possamos ouvir na nossa alma a voz do Senhor, por meio da sua palavra. Fala conosco, Senhor, e que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas cumpra o propósito que lhe apraz nas nossas vidas. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos começando então mais uma série expositiva da palavra de Deus hoje. Vamos até novembro, provavelmente, ou um pouco antes. Sabia que é o 10º ano consecutivo em que nós passamos a adotar exposições bíblicas em série de livros inteiros da Bíblia, ainda no pastorado do pastor Obedes. Isso começou em 2014 e de lá para cá, então, a cada ano a gente vem estudando um ou mais livros da Bíblia. Até o momento nós já fizemos 14 séries bíblicas nesses 10 anos. Apenas 2 repetições, uma do Antigo Testamento e uma de João, da carta de João e de uma carta do apóstolo Paulo. Do Antigo Testamento foram 2 profetas que nós expusemos para a igreja. Do Novo Testamento foram até o momento 8 livros e 2 partes dos evangelhos, as parábolas de Jesus, o Sermão do Monte de Jesus, uma carta de João e 7 cartas do apóstolo Paulo. Quem esteve então aqui na igreja ao longo desses 10 anos tem podido acompanhar e aprender da palavra de Deus deste modo mais consistente e mais sistematizado no ensino da palavra de Deus. Mas não fomos nós, não foi o pastor Obedes quem idealizou isso, quem inventou essa prática. Essa é uma prática dos reformadores, já no século XVI, e eles começaram a fazer isso em contraposição ao catolicismo, que não disponibilizava a Bíblia para o povo, para os fiéis, que não expunha a palavra de Deus, e os reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox, começaram então a promover esta leitura contínua da palavra de Deus, também chamada por um termo técnico, lectio continua, em que um mesmo livro, ele é exposto para a congregação de capa a capa, versículo por versículo, sem pular nenhuma passagem, até que a igreja tenha a ideia da mensagem como um todo, e de como esta mensagem que o livro traz, ela se desenvolve ao longo dos capítulos, dos parágrafos e dos versículos. E são muitos os benefícios da lectio continua. Meu amigo, reverendo Emílio Garofalo, professor no doutorado em ministério no Andrew Jumper, ele escreveu num dos seus cursos, ele fala sobre os benefícios desse estudo continuado da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos, para encorajá-los a participar de mais essa exposição e não perder nenhuma dos capítulos que nós abordaremos. O reverendo Garofalo, ele diz que a lectio continua ajuda a igreja a corrigir o atual analfabetismo bíblico que a gente vê nas igrejas. Os crentes não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia toda, não sabem achar os livros da Bíblia, e através do estudo, os crentes podem então, estudo sequenciado, conhecer melhor os livros da Bíblia. Aqui na igreja mesmo, nesses 10 anos, 1/3 dos livros do Novo Testamento já foram expostos para a igreja. Pensou que bênção quando a gente puder falar daqui a 10
ou 20 anos, que todos os livros do Novo Testamento foram apresentados para a congregação aqui na IPN, desde 2014 e até onde Deus assim nos levar. Também é uma oportunidade de ensinar os crentes a ler e a estudar a Bíblia, porque vocês acabam meio que por osmose, né, de tanto ver, de tanto ouvir as exposições como nós as fazemos na igreja, os irmãos podem prestar atenção que o texto tem um contexto, e que para você entender o texto, você precisa levar em conta o contexto, que é importante procurar recuperar a mente do autor, o que ele tinha em mente quando ele escreveu o que ele escreveu, e jamais fazer o que a pós-modernidade defende na academia, na literatura, que é a desconstrução do texto. Nós trabalhamos desde o século XVI contra isso. Aliás, isso não existia na época, mas agora mais do que nunca nós não podemos aceitar esta filosofia da pós-modernidade que diz que quando o autor colocou a pena do lado ou a caneta, ele morreu. Agora o texto tem o significado que eu quiser atribuir ao texto. Isso é diabólico. Isso é estratégia de Satanás para as pessoas, no final das contas, aplicarem isso na Bíblia e errarem completamente na compreensão e aplicação da Bíblia. Nós temos que então recuperar a mente do autor inspirado antes de trazer isso para a nossa vida. Também os irmãos têm percebido a ênfase na lectio contínua nesta igreja, como é importante nós nos aproximarmos do texto bíblico numa perspectiva cristocêntrica e não moralista. A perspectiva moralista diz o seguinte: olha, os 10 mandamentos falam assim, assim, assim. Se você não está fazendo isso, então você está errado nisso, nisso, naquilo. Significa que agora você tem que sair daqui e corrigir, tá bom? Amanhã procure ser um bom crente e fazer o que os 10 mandamentos ensinam. Onde é que Cristo apareceu nessa abordagem? Simplesmente não apareceu. E se Cristo não aparece, o Evangelho não aparece, a graça não aparece, quando eu sair dali e tentar cumprir os 10 mandamentos, eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir. A lei, ela evidencia a nossa incompetência espiritual e nos faz correr para os braços de Jesus. Jesus nos abraça e fala: vamos junto então, volta lá para a lei que agora você vai conseguir cumprir a minha vontade e a minha lei. Também, meus queridos, aprendemos na exposição continuada da palavra de Deus que o estudo bíblico é para aplicar na vida da gente. É para a vida cristã, não é para encher a nossa cabeça de informação, nos tornarmos grandes teólogos, reformados, conhecedores do calvinismo. Toda a doutrina, toda a palavra, ela deve nos ajudar a nos aproximar mais de Deus e a nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Um outro benefício também desse estudo e da maneira como vimos fazendo nesses 10 anos na igreja é a diversificação de temas. Tem pastor que gosta muito de um tema determinado, gosta de escatologia. O outro gosta do tema de vida cristã. O outro gosta de aconselhamento bíblico. O outro vai gostar de, quem sabe, de cristologia. Enfim, são muitos os temas bíblicos. Quando você toma um livro para estudá-lo do começo ao fim, a sua preferência não prevalece, não se impõe. Você vai ter que falar o que o texto diz. E no mesmo livro haverá diversos temas bíblicos sendo apresentados. Esta é uma grande vantagem, então. E nesse particular, o pastor vai ter que fazer algo que de vez em quando acontece aqui, e eu falo para vocês, irmãos, o texto bíblico dessa noite é pauleira, é difícil, né? Se você não prega na sequência, você não vai escolher um texto difícil para pregar. O pastor, dificilmente ele vai fazer isso. Então, assim, o pastor é forçado, e a igreja também, a estudar a passagem, mesmo que ela seja difícil. Para a congregação, esta maneira de estudar a Bíblia ela é muito útil, e ela tem um fator de encorajamento. Quem não vier de noite nessa igreja para o culto, ou não estiver ali na telinha acompanhando, vai perder a série expositiva de Colossenses. Saber então que nós vamos estudar esse livro de ponta a ponta pode ser um encorajamento para você não perder nenhuma pregação, nenhum dos nossos cultos, tá? Às vezes, pessoas que não eram evangélicas, muitas vezes perguntavam para a gente no passado, né? A coisa mudou um pouco, mas antes era assim: por que vocês vão 2 vezes domingo na igreja?
Se já foi de manhã, para que precisa ir de noite? Já perguntaram isso para você? Ou você já pensou assim? Porque quem pergunta esse tipo de coisa, ou pensa esse tipo de coisa, encara o vir à igreja como uma obrigação. Eu já cumpri a minha obrigação de manhã, ou eu vou cumprir ela de noite. Então não precisa estar nos 2 turnos. Mas se vir à igreja é meio de graça, alguém aqui quer a graça de Deus? Alguém está precisando, deseja? Eu quero, quanto mais da graça de Deus, mais eu quero, mais eu preciso. Então, se é de manhã, se é de noite, se é durante a semana, nós não vamos viver na igreja, mas nós não vamos encarar o estar na igreja, estar com os irmãos, ouvir a palavra, estudar a palavra, ler bons livros como obrigação, mas como meios de graça para a nossa vida. Para o pastor, gente, para os pregadores também, essa forma de trazer o ensino bíblico, ela é muito importante, muito útil. Você não sabe o sofrimento que é para um pastor ele planejar o seu estudo bíblico, planejar um sermão, preparar um sermão. Gente, nós somos seres humanos, os pastores, e nós vamos falar das grandezas insondáveis de Deus. Isso aqui é muito puxado, irmãos, é árduo, é um desafio tremendo. Quando a gente já sabe o que nós vamos pregar, isso nos ajuda a preparar com antecedência, ir lendo, orando a respeito da passagem bíblica. Normalmente os pastores sabem o que vão pregar aqui na igreja, na série, com 2 meses de antecedência. É assim que nós temos trabalhado. E vocês então podem também perceber, com os pastores todos pregando e participando das séries que fazemos de manhã, de noite, a unidade doutrinária da equipe pastoral da IPN. Você não vai ver um pastor aqui falando uma coisa e o outro vindo e conflitando o ensino de um e de outro pastor. Os irmãos têm recebido um ensino unânime por meio deste púlpito e dos pastores que o ocupam. No final das contas, meus irmãos, pela Lectio Contínua, a gente tem possibilidade de fazer de maneira muito melhor e mais competente aquilo que o apóstolo Paulo fazia e que ele declarou aos presbíteros na praia, lá em Éfeso, quando ele se despediu deles, para nunca mais ver a face deles, porque ele foi sacrificado, no ministério, na obra do Senhor. Paulo disse aos presbíteros: eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todo o conselho de Deus. Paulo não pregava só os temas que ele gostava, mas ele pregou todo o desígnio de Deus, e a Lectio Contínua nos ajuda e nos favorece nessa direção. Hoje, então, nós estamos começando a nova série Colossenses, porque Jesus é suficiente. Esse é o tema da nossa série, o mesmo tema do ano na nossa igreja. Na verdade, a carta de Colossenses e o nosso programa de escola bíblica dominical, no domingo pela manhã, traz para a igreja o suporte bíblico e doutrinário para o tema que nós estamos desenvolvendo esse ano. Aos domingos à noite, nós vamos trazer então as diversas passagens desta carta. No terceiro domingo à noite, nós vamos sempre fazer uma pausa, e como é o ano da fé, nós vamos compartilhar da nossa fé com os nossos convidados. Nós teremos cultos com uma ênfase evangelística. A equipe de louvor vai escolher cânticos, se não todos, alguns, com uma mensagem evangelística. Os coros da igreja também vão levar em conta essa temática no terceiro domingo. O púlpito, toda a nossa programação de culto, a liturgia, vai estar voltada para nós compartilharmos desta fé em Cristo, da suficiência de Cristo, que nós encontramos aqui em Colossenses, a suficiência de Cristo para salvar pecadores, e nós vamos trazer essa mensagem no terceiro domingo. Esse tema, meus irmãos, da fé em Cristo, como sendo Jesus suficiente para nós, é um tema muito oportuno. Eu tenho já falado disso aqui algumas vezes, mas eu aprendi, estudando e ensinando sobre didática, que a repetição é a mãe da sabedoria. Não faz mal a gente repetir algumas vezes, algumas verdades, para ir impregnando a nossa mente. Por que nós precisamos, porque é tão importante esse tema que nós estamos propondo? Jesus é suficiente, no ano da fé aqui na IPN. Nós estamos precisando, meus irmãos, de uma nova reforma no meio da igreja evangélica.
E a igreja reformada, que somos nós, que somos herdeiros, né, do século XVI, nós temos uma ligação direta com os puritanos do século XVII, XVIII, com os reformadores do século XVI, XVII, enfim, 500 anos de história que nos ligam a eles, mas eles nos deixaram como legado uma máxima: igreja reformada, sempre reformando. O que significa que os reformados gostam de ficar inventando moda? Gostam de ficar fazendo coisas diferentes, novidades, para atrair o pessoal, para uma igreja dinâmica, criativa? Não, não era isso que eles queriam dizer, não. Igreja reformada, sempre reformando, significa que sempre que necessário, nós temos que fazer o que eles fizeram. O que eles fizeram? Voltaram à palavra. A igreja tinha se desviado da palavra de Deus, então eles retornaram à palavra de Deus. Infelizmente, nós seres humanos temos essa tendência, com muita facilidade, nos desviamos da palavra de Deus, sempre que necessário. Essa igreja que um dia foi reformada, a partir de 1517, deve retornar à palavra de Deus. E hoje nós estamos precisando de uma reforma, porque não há dúvida de que a Bíblia, na igreja evangélica, numa igreja boa como a nossa, não há dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, que aqui está a regra de fé e prática. Nós aceitamos isso, é ponto pacífico. Teve gente que precisou morrer por isso lá na época da reforma, para que essas verdades pudessem ser aceitas e começassem a valer no meio da igreja. Nosso problema hoje é exatamente esse. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é o Filho de Deus. Mas é suficiente isso? Jesus é suficiente para a gente ter uma vida plena nesse mundo? Para a gente ter uma vida com propósito, com significado? A palavra de Deus é suficiente? Há pessoas no nosso meio que ficam assim em dúvida: mas será que só vai ser salvo mesmo quem aceitar Jesus? E os índios? E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Não é possível, né, que Deus vai mandar esse pessoal para o inferno. Por isso que tem o 100 nessa igreja, para mandar missionários pregarem lá para eles, porque se eles não conhecerem a Cristo e não se renderem a Cristo, serão condenados, não porque nunca ouviram, mas porque são pecadores, somos todos. Então, há muitas vezes no coração dos próprios crentes essa dúvida: Jesus é suficiente para a salvação? A dúvida: Jesus é suficiente para mudar o meu jeito de ser, meu temperamento às vezes difícil, minha fraqueza moral, meus vícios? Será que Jesus é suficiente para mudar? Eu não sei, não tenho muita convicção de que Jesus resolve. Quando nós encontramos pessoas que estão com a vida tumultuada, problemática, será que a palavra de Deus, será que Jesus é suficiente para nós ajudarmos essas pessoas? Nós temos no nosso país igrejas de todo tipo, cultos de todos os tipos, pregações para todos os gostos. Será que Jesus e a palavra dele são suficientes para definir o que uma igreja deve ser, como o culto deve ser, como a palavra deve ser pregada? E para apertar agora um pouquinho mais o nosso calo, como é que o Brasil vai mudar? Como é que nós vamos ser uma nação próspera, íntegra, com ordem e progresso? Os políticos vão fazer isso? Nós precisamos então dos políticos, porque Jesus e a palavra dele não vão ser suficientes para isso. Nossa ignorância histórica é lamentável, porque se a gente pudesse estudar a história da reforma, nós vamos ver que nações foram transformadas, não pelos políticos, mas pelo poder do Evangelho, pelos avivamentos, pelos despertamentos espirituais que aconteceram na Inglaterra, nas Ilhas Fuji e em tantos outros lugares do mundo. Portanto, meus irmãos, esse tema é por demais oportuno, relevante na nossa época em que nós estamos vivendo, com todo esse contexto de desvalorização da palavra de Jesus e de Jesus nas igrejas nos nossos dias. Fala-se muito de Jesus, mas na hora do vamos ver mesmo, a desconfiança, a insegurança quanto à suficiência de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho sobre, então, o contexto histórico desta cidade-alvo para o qual a carta de Paulo foi escrita.
Quero apresentar para vocês um mapa, onde vocês vão poder situar, hoje em dia, onde estaria a cidade de Colossos. Uma luzinha apaga aqui agora, por gentileza, só para melhorar. Aquilo que está de vermelho ali, meus irmãos, foi esse terrível terremoto na Turquia, no sudeste da Turquia, norte da Síria, que aconteceu segunda-feira agora. Mais de 30 mil pessoas morreram ali naquela região, com aquele nome esquisito ali, né, para nós falarmos, Kahramanmaraş, alguma coisa assim. É uma cidade, Antália também foi atingida, aquela cidade ali mais ao litoral. E esse terremoto, meus irmãos, já deixou mais de 90 mil pessoas feridas, e eles estão procurando gente, ainda esses números, infelizmente, vão aumentar. Um terremoto de magnitude 7,8, que há 80 anos não se via acontecer, numa região que é conhecida pela maneira habitual com que terremotos acontecem ali. Há placas tectônicas ali naquela região, que historicamente, ao longo dos séculos, têm provocado inúmeros e graves terremotos. O detalhe é que Colossos está ali, olha, naquele pontinho ali, naquela tipo georreferência ali, vermelhinha, ali estava a cidade de Colossos, a 700 quilômetros do epicentro ali do terremoto desta semana. Colossos não existe mais, porque eles se cansaram de ter que lidar com terremotos na cidade. E o último que teve lá, eles falaram, chega. Eles abandonaram a área onde estava a cidade e foram para uma outra área vizinha, porque já não aguentavam mais tantos terremotos como tinha ali na cidade de Colossos. Então, ali na Ásia, né, onde hoje é a Turquia, estava a cidade de Colossos há 2000 anos atrás. Pode voltar a imagem, por favor. E há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo estava preso ali próximo de Colossos, provavelmente na cidade de Éfeso. Ele faz referência a isso no capítulo 4, nos versos 3 e 18 de Colossenses. Paulo diz que estava preso, estava em algemas, e ele estava preocupado com aquela igreja. Olha como o coração pastoral de Paulo era uma coisa linda. Ele nem conhecia esses irmãos, mas como uma referência pastoral que ele era na época já, para a cristandade, ele manda uma carta para aquela cidade, para aquela igreja, porque ele estava muito preocupado com aquilo que se tornou conhecido como a heresia colossenses. E qual era a heresia colossenses? Foi um esforço sincrético de juntar no mesmo caldeirão, né, ingredientes do judaísmo, ingredientes do cristianismo, ingredientes do paganismo da volta. E o resumo desta tentativa tão ruim para a igreja da época é que eles tinham vindo do paganismo, eles vinham de padrões morais baixíssimos, coisas terríveis. Aquele mundo daquela época, meus irmãos, em que o cristianismo estava chegando, era um mundo depravado, corrompido, idólatra. Coisas terríveis aconteciam na sociedade. E como é que mudou? Não foi pelos políticos, não, foi pelo Evangelho. E o Evangelho começou a mudar a vida desses crentes gentios na cidade de Colossos, quando ela ainda existia. E aí, de repente, começa a surgir no meio da igreja alguns dizendo, olha, é o seguinte, literalmente é o seguinte, a fé em Cristo é uma coisa boa, até certo ponto, mas vocês precisam de mais do que isso. Para vocês não voltarem ao pecado em que vocês viviam, para vocês terem uma nova vida, não basta Jesus Cristo. Vocês vão precisar também observar os rituais do judaísmo, guardar o sábado, participar das festas. Aí eles puseram uma pitadinha de ascetismo, que é o seguinte, nada de sexo, tem que ficar sem comer, tem que fazer uma série de sacrifícios, e também paganismo. Qual era a contribuição do paganismo? Mistérios, ocultismo. Então, alguns mistérios que só os iniciados é que tinham acesso, eles precisavam disso também. Não tem problema crer em Jesus, mas não fica só nisso, tá bom? Porque isso é só o começo, é só o básico. Você precisa de mais do que isso. Jesus não é suficiente. Portanto, essa carta tem tudo a ver com o momento em que nós vivemos e com a temática da nossa igreja para esse ano. O professor William Hendrickson, professor de Novo Testamento nos Estados Unidos,
falecido já há 40 anos, mas as obras dele permanecem até os nossos dias. Ele diz que o propósito desta carta, portanto, era advertir os crentes para não caírem de volta no seu antigo modo de vida, influenciados por esses falsos mestres que se recusavam a reconhecer Jesus como sendo completo e todo suficiente Salvador para a vida deles. Portanto, o remédio apostólico que nós vamos encontrar nesta carta, do começo ao fim, é Jesus. Jesus não se compara com ninguém ou com nenhuma filosofia humana naquilo que só Ele pode fazer na vida de cada um de nós. Nós vamos encontrar neste livro o significado prático na nossa vida diária da supremacia de Cristo diante de qualquer outra alternativa para a nossa vida presente. Eu espero que ao longo dos meses nós tenhamos o mesmo sentimento e exclamemos da mesma maneira que o centurião exclamou ao pé da cruz: uau! Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E que isso seja prático na sua vida, que isso encha seu coração de adoração e traga muitos frutos na sua vida. Nós lemos inicialmente, então, os 2 primeiros versículos. Aqui nós somos apresentados nesta carta aos personagens centrais da carta. Nós temos 2 autores, o apóstolo Paulo e Timóteo, seu companheiro. Eles se dirigem aos seus destinatários, irmãos em Cristo na cidade de Colossos, e nós temos aqui também uma referência à Trindade. O Deus Pai é dito que a vontade dele foi que fez com que Paulo deixasse de ser um perseguidor e agora fosse um apóstolo. É falado também da graça e da paz de Deus, nosso Pai. O Pai é mencionado, o Filho é mencionado ali, Jesus Cristo. Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, e os crentes eram irmãos em Cristo. E o Espírito Santo? Agora, perguntinha de prova para os irmãos que estiveram aqui domingo passado. Pastor João Paulo, ele disse o seguinte, que ele esperava, o objetivo dele é que toda vez que você agora encontrasse na Bíblia a expressão em Cristo, você ia pensar em quê? Em quê? União com Cristo. Sempre que aparecer essa expressão, na maioria das vezes, em Cristo, nele, no Senhor, você vai lembrar que é por trás dessa palavrinha. Ele até usou uma expressão que isso é meio que como se fosse um código, uma senha. Falou em Cristo, você já tem que pensar na sua união com Cristo. E a nossa união com Cristo, ela é efetivada por quem? Quem é que torna isso real na nossa experiência? De estarmos unidos assim a Cristo, não apenas conceitualmente, mas a nossa alma foi configurada para ser morada de Deus, diferente dos animais, diferente das plantas, dos astros. A sua alma foi configurada para ser a morada de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então, naquela expressão ali, em Cristo, o Espírito Santo está ali implicitamente mencionado. Então, ao longo da carta, nós vamos ver Paulo falando, os Colossenses, a Trindade se manifestando. E a ideia central que que encontramos já nesta passagem, ao longo de toda a carta, é que a nossa união com Cristo nos satisfaz completamente. Unidos a Cristo, nós estamos completamente satisfeitos. Se tem um crente que não está completamente satisfeito, é porque ele pode ser crente, mas não está unido a Cristo ainda, não nasceu de novo. Ou se ele já nasceu de novo, ele está precisando realmente de um chá de discipulado ali, de quebrantamento de coração, despertamento, porque ele está com tudo à disposição para a vida, para uma vida plena e completa, e não está vivendo assim. São muitas as bênçãos, então, que esta união com Cristo nos proporciona, e por isso nós vivemos contentes, satisfeitos, e nós encontramos aqui 3 bênçãos que satisfazem a alma do crente, e que na verdade todo ser humano está procurando no lugar errado, na fonte errada. Por isso nunca está satisfeito, por isso nunca encontra, mas em Cristo nós encontramos. A primeira delas é a santidade. A bênção
da santidade. Olha, essa pode ser uma palavra meio careta, meio piegas, meio religiosa, mas o ser humano procura por isso desesperadamente. A santidade nada mais é do que a nossa verdadeira humanidade, que nós perdemos com a queda. Esses pensamentos horríveis que passam na nossa mente, essa dificuldade que nós temos de caminhar com Cristo, de gostar de orar, de ler a Bíblia, de vir aos cultos, as coisas terríveis que nós falamos, pensamos e fazemos, é falta de santidade, tudo isso, é desumanização. Homem e mulher não é assim. Isso é uma coisa que lembra vagamente o que era homem e mulher antes da queda. Unidos a Cristo, nós recebemos esse, como diria, não vou lembrar o nome dele agora, mas é a nossa reluzente herança em Cristo, a nossa santidade. Meus irmãos, a palavra em Cristo aparece nas cartas de Paulo 132 vezes. O Dr. João Paulo fez menção a isso semana passada. Nada mais é do que o laço espiritual que une o crente a Cristo e Cristo ao crente. Como os ramos estão unidos a uma videira, nós somos unidos a Cristo. Como os membros do corpo se unem ao corpo e têm um cabeça, nós estamos unidos a Cristo, como o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça. E só quem está unido a Cristo assim, pelo novo nascimento, quem foi regenerado pelo Espírito Santo, feito uma nova criatura, vai poder ter a experiência da santidade na sua vida, da restauração da sua humanidade, da restauração da sua capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e de amar ao próximo como a si mesmo. O catolicismo considera santos aqueles que já morreram e que fizeram algum milagre, ou alguém experimentou algum milagre pela influência, memória, pelas preces feitas a esses que já morreram. A Bíblia faz de modo diferente. Ela considera santos aqueles que Deus separou para Ele por meio de Jesus Cristo. Alguém que é separado pelo Senhor para glorificar a Deus com a sua vida. Meus queridos, esta santidade nos proporciona amizade com Deus, um caráter transformado, relacionamentos transformados, a nossa conduta muda, o nosso testemunho do Evangelho é um testemunho que passa a ser impactante. A santidade, meus irmãos, é a reversão daquela rebeldia que todos nós temos no coração. Nós amávamos o pecado e detestávamos a Deus, e agora a gente começa a amar a Deus e detestar o pecado. Isso é santidade, que só recebe, só experimenta quem está unido a Cristo. E à medida em que nós estamos assim unidos a Cristo e começamos a sermos transformados pelo Senhor, nós vamos perseverando. Antes a gente prometia que não ia mais fazer aquela coisa errada, que não ia mais falar desse jeito, e o máximo que a gente conseguia era adiar um pouco mais o mesmo pecado, o mesmo problema. Agora nós somos chamados de fiéis. Veja que o texto bíblico diz aos irmãos, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Santos e fiéis irmãos em Cristo. À medida em que vamos nos santificando, vamos aprendendo a perseverar e a perseverar e a continuar na prática daquilo que agrada a Deus na nossa vida. E mais, santos e fiéis irmãos. Também aquele que é unido a Cristo tem uma experiência maravilhosa de compartilhar desta santidade com outras pessoas com quem Cristo também está unido. Nós aprendemos que o mundo não gira em torno do nosso umbigo, que nós não somos o centro do mundo, mas que nós somos uma família e que Jesus está no centro dessa família. Isso muda até a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Você consegue perceber, portanto, o tamanho do privilégio que Deus deu a mim e a você ao nos unir a Cristo, quando você colocou a sua fé em Jesus Cristo, quando você entrou em aliança com Cristo? Você consegue perceber o tamanho do amor de Deus, que escolheu você na eternidade, que escolheu você para viver com Ele, restaurado, constante, irmanado e não mais sozinho. E na prática, meus irmãos, isso acontece quando nós nos unimos a Cristo. Se a santidade não faz parte da sua vida, se o pecado domina, escraviza você ainda,
é porque você ainda não experimentou dessa união com Cristo. E a gente se une a Cristo pela fé, crendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, entrando em aliança com Cristo, ou seja, entregando a nossa vida a Jesus, e Ele então passa a transformar o nosso coração, o nosso dia a dia. Vamos pedir, meus irmãos, portanto, que Deus nos dê mais dessa consciência da nossa união com Jesus, de modo que isso afete quem nós somos, afete a maneira como nós vivemos, porque a nossa união com Cristo nos satisfaz completamente, mudando o nosso jeito de ser, não mais escravos do pecado, mas servos de Cristo. A nossa união com Cristo nos satisfaz também, meus irmãos, porque nós passamos a ter a experiência da graça de Deus. O texto bíblico diz isso: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, verso 2, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. A gente sempre se cumprimenta assim, né? Graça e paz, se não no corriqueiro, nas correspondências, no zap, no e-mail, e até os pastores têm esse hábito, né, de cumprimentar a igreja com a graça e a paz. Isso vem da própria palavra de Deus. Entre a menção à graça no verso 2 e as últimas palavras da carta de Colossos, nós vamos ver essa ênfase sendo trazida pelo apóstolo. A carta termina: a graça seja convosco, verso 18 do capítulo 4. Nós bem sabemos, irmãos, que a graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Ok, esse é o conceito teológico, mas vamos trazer isso um pouquinho mais para perto da gente. Deus é favorável a você, é isso que a graça quer dizer. Sabe aquela bênção que o Senhor mandou Moisés orientar Arão e os sacerdotes para abençoarem o povo de Deus? Começa assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O que é isso, faça resplandecer o seu rosto? É que ao invés de Deus ficar com o rosto dele voltado contra você, que Deus olhe para você e o rosto dele brilhe de simpatia por você. É que, sabe quando você encontra alguém que você gosta, que o seu rosto brilha, e que o rosto da pessoa brilha pelo prazer de reencontrarmos as pessoas queridas? É assim que Moisés foi orientado pelo próprio Deus, para que os sacerdotes abençoassem o povo de Deus, que eles soubessem que o Senhor olhava para eles com simpatia, com favor, para ajudá-los, para abençoá-los. Deus age bondosamente em nosso favor. É isso que o apóstolo ora e deseja nas suas palavras: graça a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. E, meus queridos, isso não é otimismo religioso, isso são os termos da aliança de Deus conosco, porque Deus tem uma aliança conosco. Nós podemos contar com a graça onipotente do nosso Deus. E como nós precisamos da graça onipotente de Deus, porque ela contrasta com a limitação, com a finitude do ser humano. Gente, a vida é complexa, a vida é complicada. O que nós passamos nos últimos 3 anos foi um negócio de louco, gente. Acho que ninguém se recuperou totalmente ainda desses 3 anos de pandemia. De alguma maneira isso nos afetou, isso nos marcou. A vida é assim, surpreendente. Nós vivemos num mundo amaldiçoado. Não é fácil a vida aqui não. Mas mesmo que fosse antes da queda, nós não fomos criados para ser autônomos. Nós não fomos criados para tocar a vida com o nosso conhecimento, com a nossa força. Quando nós fomos criados, Adão olhou para Deus esperando a orientação. Ele não fez nada antes de Deus o orientar. Então Deus falou: olha, você vai cuidar do jardim, tá? Vai dar nome aos animais, vai espalhar esse jardim, está aqui também a sua esposa. Ele recebeu de Deus toda a orientação que ele precisava, e ele recebeu de Deus toda a graça que ele precisava para viver, mesmo antes do pecado. Quanto mais agora, irmãos, como nós precisamos da graça do Senhor. E essa graça está à nossa disposição. Por isso nós vivemos contentes e satisfeitos em Cristo. Jesus é suficiente para nós, porque nele nós temos a graça de Deus. Nós não teríamos, somos indignos, mas Jesus pagou por nós,
pela nossa indignidade, Ele assumiu a nossa culpa e falou: agora vocês podem vir, tem um novo e vivo caminho aberto ao Santo dos Santos, vocês podem contar com o favor de Deus e com a graça de Deus, porque Jesus pagou por nós. Foi isso que Paulo experimentou quando, no auge da sua fraqueza, Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou quando ele dá testemunho no final da sua vida, na última carta que ele escreveu, já antevendo que os seus dias estavam terminando, mas naquele momento ele disse: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Isso é graça. Alguém aqui precisa dessa graça para a próxima semana? Amém? Que o Senhor te assista e te revista de forças e te livre do mal nessa semana. Você pode contar com isso, sabe por quê? Porque a graça de Deus, Pai, está sobre a sua vida. Por isso, quem está unido a Cristo vive contente, satisfeito. Ele não depende das circunstâncias, de ter ou não ter saúde, de tudo ir bem ou não ir bem. O Senhor é por ele, o Senhor está com ele, ele pode então viver contente e satisfeito. Meus queridos, que a gente não insista em levar no braço o nosso dia a dia, as coisas que nós temos que fazer, mas que nós contemos com o Pai. O Pai nos ama, é com Ele que nós somos reconciliados. O Filho nos ama, foi Ele que nos apresentou ao Pai. O Espírito Santo nos ama, é Ele que nos regenerou e que nos assiste diariamente. O Deus triuno está aí para nos amparar e para nos ajudar. Faz parte do combinado, faz parte da aliança. Para terminar, meus irmãos, o crente, aquele que está unido a Cristo, vive plenamente satisfeito porque ele tem a paz de Deus. No verso 2 ainda: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. A paz do Pai está disponível para quem está unido a Cristo, para quem está em Cristo. A paz do Pai, que é do Filho também. O Filho diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do Pai, a paz do Filho estão disponíveis para nós que estamos unidos a Cristo. Agora você precisa lembrar uma coisa: eu disse que Paulo estava preso. Prisão romana não era resort, era complicado. Se as nossas ocidentais hoje, com direitos humanos e tudo mais, já não é um lugar bom de se morar, imagine naquela época, humilhado, injustiçado, com fome, com frio, preso, passando por perigos. Paulo fala de paz, paz no meio daquilo tudo. Mas é assim que funciona. Quem está unido a Cristo tem paz, independentemente das circunstâncias. Paulo fala da suficiência de Cristo. Ele vai escrever uma carta inteira, 4 capítulos, para dizer que não há nada melhor do que Jesus, não há ninguém melhor do que Cristo, nada pode nos satisfazer mais do que o Senhor Jesus. Preso, humilhado, passando por dificuldades e necessidades, ele encontrou tudo o que ele precisava. Ele tinha satisfação interior, e essa satisfação era resultado da sua paz, da paz que ele tinha no Senhor. Ele escreveu: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Martin Lloyd-Jones, muito conhecido pela sua extensa obra e profunda que ele escreveu, ele resumiu bem essa ideia. Ele disse certa vez: o segredo é estar bem com Deus, o resto é decorrência. O segredo é estar bem com Deus. Os conselheiros bíblicos têm ensinado, meus irmãos, que na raiz de todo o problema, de todo o sofrimento que nós enfrentamos, está o nosso distanciamento de Deus. Vou repetir, e eu queria que você trouxesse isso para a sua vida. Quero sugerir que você faça isso. Na raiz, como causa de todo sofrimento, de toda angústia, de todo problema que nós vivenciamos pessoalmente, o nosso mundo passa, está o distanciamento de Deus, se não o seu, o de terceiros, que acabam
afetando a sua vida e as nossas vidas. E isso, meus irmãos, acontece desde que nós somos expulsos da presença de Deus. Começou ali. Se nós nos voltarmos então para Deus, nosso problema está resolvido. Se o problema é o distanciamento, voltando-nos para Ele, isso é resolvido. E foi o que Jesus veio fazer. Estabelecer a reconciliação com o Pai e nos unir a Ele. Olha, estávamos distantes, expulsos, agora nós estamos unidos a Deus em Cristo, e isso traz paz ao nosso coração. Sabe por quê? Se você se vê amado por Deus, se você sabe que é querido por Ele, se você se sente acolhido por Deus, se você se sente em casa com Deus, você está em paz, você tem o principal. E eu pergunto, você se sente assim? Amado por Deus desta maneira, o Deus Pai? Você tem dessa paz do Pai no seu coração? Se não tem, por quê? Culpa, medo de relacionar com Ele, ressentimento contra Deus, amargura contra Deus, desconfiança de que de repente não dá para assim levar tão a sério Deus não, porque quem sabe em algum momento você ficou decepcionado. Pois eu conclamo você, meu querido, minha querida, a colocar um fim nesse distanciamento. Você pode confiar no amor do Pai. O apóstolo João escreveu nisso. Deus é amor e nós temos crido no amor de Deus. É essa confiança que nós precisamos ter, porque ela traz paz ao nosso coração. Eu encerro então, meus irmãos, recordando com os queridos que a nossa união com Cristo deve nos satisfazer completamente, para que nós sejamos crentes verdadeiros, contentes, satisfeitos. Um crente de verdade, insatisfeito, infeliz, é uma contradição de termos, meus irmãos. Martin Lloyd Jones também diz que a infelicidade na vida do cristão é uma negação da profissão de fé dele em Cristo. Abatidos nós ficamos às vezes, mas destruídos não, meus irmãos. Se estamos unidos a Cristo, nós temos esses presentes de Deus, a santidade, para sermos como Jesus, essa graça fortalecedora que nos ajuda no dia a dia e essa paz que não é circunstancial. Que Deus assim nos abençoe com essa nova série e que nós sejamos fortalecidos na nossa convicção de que Jesus é suficiente para nós. Amém, irmãos? Vamos ouvir o nosso coral.